Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas e eu vou responder umas perguntas para vocês entenderem melhor quem eu sou e quem é o Arcas, beleza? Vamos lá então. Bom, como eu já falei, eu sou o Lucas, eu tenho 25 anos e eu sou guitarrista e compositor do Arcas. Bom, na quarentena eu tenho escutado literalmente de tudo, mas de tudo mesmo. Mas assim, se eu fosse ter que citar algumas coisas que eu tenho ouvido uma, mais recentemente, eu diria que foi o último disco da Dua Lipa, que ele tá muito bom, é um disco bem groovado, tem umas linhas de baixo excelentes. Eu tenho escutado muito um artista alemão, chama Roosevelt, que tem um segmento instrumental muito baseado na dance music dos anos 80 e 90. E eu tenho escutado muito também o projeto solo do Felipe Pupuri, que é o Tágua Tágua, que é uma excelente banda, tem excelentes trabalhos e assim, eu recomendo a todos que gostam de música brasileira, porque Tágua Tágua é o suco do rock brazuca e da música brazuca. Bom, cervejinha, né, que não tem como não estar no top 3, né? Em segundo, eu coloco uma bebida que é boa para dias frios como o de hoje, que é o Jack Honey, que é o clássico whisky com mel. E em terceiro, eu coloco uma bebida que eu particularmente não gostava de início, mas eu fui aprendendo a gostar conforme os anos, né? E também, digamos assim, que a pandemia me aproximou muito mais dessa bebida, que é o gin tônica. Eu conheci o Raul, se eu não me engano, em 2015, 2016, né? A gente tinha alguns amigos em comum, né? Um veterano meu de faculdade, o Rafael, o grande Rafael Calais, me chamou para fazer parte da mesma banda que o Raul estava tocando, né? A gente se conheceu assim e era uma banda cover de Kings of Leon. A gente tocava cover de algumas outras bandas indie também, como os Strokes. E basicamente foi assim que a gente se conheceu. A banda acabou depois de um tempo, né? Eu fui para fazer outros projetos musicais e o Raul também foi fazer outros projetos musicais, mas a gente sempre manteve um bom contato. A gente acabou virando grandes amigos, né? E desde aquela época a gente já começou a conversar sobre composição, fazer algumas composições juntos. E em 2020, né, no meio da pandemia, eu já estava querendo fazer um projeto paralelo à minha banda atual, que é a Vagale, e então eu convidei o Raul para fazer parte. E foi assim que surgiu o Arcas, basicamente. Ah, como diria o grande Raul, né? É lógico que é verdade, inclusive a gente vai fazer diversas arrochas para vocês. Tudo bem que pode não ser o arrocha mais triste do mundo, mas talvez seja o arrocha mais indie do mundo. Bom, de álbum brasileiro selecionei três aqui, né? Em primeiro lugar eu vou colocar uma banda que não é tão conhecida, mas eu diria que é uma puta de uma banda, e se eu não me engano, eles são de Goiás, que é a Cambriana. E eu elenquei um disco deles, que é o meu disco favorito, que é o Manaus Vida Louca. É um disco bem experimental, eles são uma banda que cantam em inglês, e eu acho isso, de certa forma, bem importante para uma banda que canta em inglês colocar um título brasileiro, porque querendo ou não, se algum estrangeiro for ouvir, ele vai e gostar do som, né? Ele vai querer descobrir mais sobre essa música, quer entender o que é Manaus, o que é Vida Louca, que são coisas culturais brasileiras. E assim, esse disco é uma beleza, escutem.
Em segundo lugar, eu coloco Tágua Tágua inteiro metade. E eu diria que é o disco que eu mais ouvi durante a pandemia, assim. Cara, é um disco perfeito na minha opinião. Ele tem vários elementos musicais brasileiros e ao mesmo tempo ele é um disco muito bem escrito e a maneira que o Felipe Púlpuri compõe é uma maneira que me agrada muito do ponto de vista instrumental. Ele explora muitos timbres diferentes e para mim é um baita de um disco. E em terceiro eu coloco um disco que é mais clássico, né? A maioria das pessoas deve conhecer o terceiro, que é o Ventura dos Los Hermanos, que para mim é uma eterna referência musical. Eu amo esse disco e ele, assim, é um disco que se eu dou play, ele vai no looping umas 3 vezes. De funk favorito, eu vou citar o famoso funk do Bumbum Tantan, que na pandemia ganhou uma versão especial que é o funk do Butantan, da vacininha. Vem vacininha! Eu amo esse funk. Bom, de banda independente eu vou citar uma banda que é aqui do cenário musical de Campinas, né? Pra quem não sabe, né, o Arcas, eu e o Raul, a gente mora em Campinas, né? Então o Arcas é campineiro, digamos assim. E a banda que eu vou citar é uma banda que é campineira, né? É conhecida aqui no cenário. E ela me inspira sonoricamente porque eles trabalham com uma vertente musical que me agrada muito e não é tão comum de se ver. Apesar de você já ter escutado bastante coisas, mas assim, não é uma banda tão comum de se ver, que é a The Head Bad Head. Eles trabalham com uma vertente synthwave, né? Uma música dos anos 80, bastante uso de sintetizador e eles cantam em inglês também. E pra mim é uma banda excelente e eu deixo aí de recomendação para qualquer pessoa que quiser ouvir, pois vai gostar, é bem legal. Bom, assim como o Raul, eu selecionei 2 capas, né? Porque, pô, ele selecionou 2, eu também quero 2. A primeira capa que eu selecionei é a 22 A Million, do Bon Iver, que é uma capa que ela é repleta de simbolismos, né? Na capa, né? Digamos assim. E toda vez que eu olho essa capa, eu fico intrigado e tento entender o que cada um dos símbolos representa. E como é um álbum experimental, que cada uma das faixas é composta por um número, você tende a tentar criar conexões. Então, assim, é uma capa que ela é profunda para ligação com o contexto do álbum, porque é quase como se fosse um easter egg. Você fica tentando imaginar qual símbolo é referente a qual número e qual música. E assim, é uma capa que eu acho lindíssima. Em segundo eu coloco a In Speaker do Tame Impala, que é um disco muito bom e é uma capa que eu diria que é sensacional. O efeito que ela dá quase te obriga a ficar olhando por vários e vários minutos. É muito linda essa capa. Bom, de mensagem motivacional, eu vou ser como o Raul, que ela não é. Eu vou mandar uma mensagem que ela não é tão motivacional, mas no contexto que eu vou usar é para tentar te motivar de alguma maneira, motivar quem estiver assistindo, né? Viva como se fosse morrer, porque você vai. Que é basicamente isso. Então, assim, tente viver, tente fazer as suas coisas, não procrastine tanto, faça as suas coisinhas, não deixe para depois o que você pode fazer agora, porque o tempo é curto. Basicamente é isso que eu quero passar como mensagem para vocês. E por mais que eu fale isso nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, que é complicado e tudo mais, cara, a gente vai passar isso. Eu desejo aí para todo mundo que está assistindo aí muita paz de espírito, muita paz psicológica aí, porque eu sei que são momentos complicados, mas a gente vai passar tudo isso. E viva como se fosse morrer, porque um dia
eu, você, todo mundo vai morrer. Então, assim, aproveite cada segundo. Beleza? É isso. Bom, siga o Arcas. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Siga a gente em todas as plataformas de streaming e se inscreva no nosso canal. Tchau!